Então é isso aí, Edneva. Bom dia. A gente vai começar hoje o Poder Executivo. Então nós finalizamos o Poder Legislativo, né? Nós vimos mandato, nós vimos lá os impedimentos, imunidades, as garantias, nós vimos o processo legislativo, e aí nós vamos começar hoje o Poder Executivo. Tem um ponto de legislativo que a gente não vai ver, porque, embora esteja na Constituição, seja regulado na Constituição, não é um ponto constitucional, que é a fiscalização financeira e orçamentária. O legislativo, eu comentei isso com vocês na primeira parte lá de teoria geral da separação dos poderes. O legislativo tem uma função de fiscalização, ele fiscaliza principalmente o executivo. O legislativo fiscaliza o executivo. Isso com auxílio dos tribunais de contas da União e dos estados, em alguns casos, tribunais de contas dos municípios, como no caso do Pará. Então, existe uma fiscalização exercida com auxílio desses tribunais, que não são do judiciário, que são administrativos, sobre as contas do executivo, né? E essa fiscalização é feita pelo legislativo. Só que isso vai ser visto com calma por vocês lá em direito financeiro. Então, foge aqui a nossa disciplina. Nosso conteúdo ele é extenso e tem coisas no nosso conteúdo que são vistas em outras disciplinas. Então, não vou entrar nessa parte. A mesma coisa com a administração pública. Nós não vamos ver o mérito da administração pública, servidores, garantias ou poderes da administração. Isso aí é visto lá em direito administrativo, tá bom? Nós vamos focar principalmente em executivo e judiciário naquilo que é visto só em constitucional, tá bom? Então, vamos ver hoje os poderes ou as atribuições que o presidente da República tem, tá bom? Bem, só recapitulando um pouco sobre o executivo. Eu comentei com vocês que o executivo exerce uma função típica. Tem as funções atípicas, né? Mas ele tem uma função típica. Que função típica é essa? A função de administrar e representar o Estado. O poder executivo, ele vai administrar, vai exercer a chefia da administração pública e vai representar o Estado. Então, existem dois grandes papéis que são exercidos pelo executivo: chefia de governo e chefia de Estado. A chefia de governo é quando é aquela dimensão do governo, ou a dimensão, na verdade, do poder executivo, melhor dizendo, é a dimensão do poder executivo que exerce as funções administrativas. Então, ele vai conduzir as políticas estatais, vai participar das decisões sobre políticas públicas, ele vai organizar os ministérios, os órgãos, as entidades públicas, ele vai decidir questões orçamentárias, ou seja, é ele que vai conduzir a chamada máquina pública, como a gente normalmente conhece, né? A máquina pública será chefiada pelo chefe de governo. Só que, além disso, existe o Estado como um todo, não a administração, mas existem funções de representação desse Estado. Então, por exemplo, representação internacional. Então, fazer visitas de Estado, receber visitas internacionais, delegações internacionais, representar, inclusive, simbolicamente a nação, né? Então, você vai ter uma figura que é o chefe de Estado. Esse chefe de Estado representa a nação, especialmente, mas não unicamente, no plano internacional. Bem, esse papel de chefia de governo e chefia de Estado, podem estar reunidos ou podem estar cingidos, separados. Então, por exemplo, em monarquias constitucionais, ou o que a gente chama também de monarquias parlamentaristas, esses papéis estão divididos. Então, por exemplo, lá na Inglaterra, que é uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista, quem é o chefe de Estado? Quem é que representa a nação? Quem é que as pessoas veem como aquele que lidera a nação? Quem, pessoal? No caso da Inglaterra, é a Rainha Elizabeth, a senhorinha lá de 90 e pouquinhos anos. Eu acho que é de 90 anos já, né? A Rainha da Inglaterra é a chefe de Estado, ou seja,
é ela que as pessoas veem como representante da organização estatal. As pessoas vão ver a rainha como aquela que lidera a nação. Então, por exemplo, ela não, que ela não tem mais idade, mas é a família real que faz viagens internacionais, que vai, então, visitar outros países, que recebe chefes de Estado de outros países. Então, é ela e a família real, né, por causa da idade dela, que faz esse papel. Mas a Rainha Elizabeth, ela manda alguma coisa? Não. Quem exerce as funções administrativas, ou seja, de novo, que nomeia ministro, que define questão orçamentária, que define as políticas que o Estado vai adotar. Então, vamos supor, vai ter lockdown ou não vai ter lockdown? Não é ela que decide isso. Então, a pergunta é, quem é que decide isso? É o chefe de governo, que lá não é a rainha, é uma outra figura. Quem é o chefe de governo lá na Inglaterra? Não a pessoa, mas o cargo. Qual é o cargo que ocupa a chefia de governo na Inglaterra? E aí? Não? O primeiro-ministro. O primeiro-ministro é aquele que ocupa a chefia de governo na Inglaterra, porque a Inglaterra é uma monarquia constitucional. Então, quem administra, quem, de novo, define ministro, questão orçamentária, quem toma decisões é o primeiro-ministro, que hoje é o Boris Johnson. O Boris Johnson é que vai tomar essas decisões. Bem, lá é um sistema parlamentarista. Então, lá você tem essa cisão. Nos sistemas parlamentaristas, geralmente, essas figuras são cindidas. O Brasil, não. O Brasil, ele segue um sistema presidencialista. Bora lá, revisão de ciência política. O que caracteriza o presidencialismo? Algumas características do presidencialismo. Qualquer que você lembrar. Eu vou focar aqui só em uma, mas qualquer uma que você lembrar será bem-vinda. Alguma ideia? Pessoal, o sistema presidencialista, entre outras características, a que nos interessa aqui, é que existe uma reunião entre esses dois papéis. O que é que significa isso? Chefia de governo e chefia de Estado são exercidas pela mesma autoridade. Chefia de governo, chefia de Estado são exercidas pela mesma autoridade, que no caso do Brasil é o presidente. O nosso presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe de Estado. Então, ele chefia a administração pública, ele toma decisões sobre a máquina pública e ele também representa a nossa nação. Ok? Então, ele vai reunir todas essas funções executivas na figura dele. De novo, a administração federal e a representação do Estado serão exercidas pela mesma autoridade. Gente, e aqui vem o ponto principal. No nosso sistema presidencialista, como em boa parte do mundo, esse cargo, o cargo de presidente, ele é escolhido autonomamente em relação ao parlamento. O que é que significa isso? O parlamento é uma eleição e é uma formação. Outra eleição vai formar a chefia do Poder Executivo, Estado e Governo, que é uma eleição para o presidente da República. Então, gente, bora lá. Só para a gente entender como é que funciona o sistema parlamentarista e entender como funciona o sistema presidencialista. Ontem, eu comentei até com vocês isso. Ontem eu disse, gente, olha só, imagina que o Brasil fosse presidencialista ou parlamentarista. Como é que seria a escolha do nosso chefe de governo? Como é que seria a escolha daquele que iria conduzir
a administração pública federal. Nós iríamos formar o parlamento, e aí o parlamento iria escolher o primeiro-ministro. Eu até brinquei com vocês, lembra? Então, quem será que o parlamento iria escolher? Enfim, vai saber quem. Lembraram? Então, é assim que funciona o sistema parlamentarista. Você compõe o parlamento e o parlamento elege um presidente. Ou presidente não, desculpa. E o parlamento escolhe um primeiro-ministro. Para isso, no entanto, ele tem que ter maioria no Congresso Nacional, no parlamento, né? Um primeiro-ministro ele só vai conseguir governar, ele só vai conseguir se manter no cargo se ele tiver maioria. Se ele tiver maioria, gente, o que vai acontecer? Será dissolvido o governo, vai ter que eleger um novo governo. Então, olha só, vou pegar aqui um exemplo do parlamento espanhol, que ele é um bom exemplo disso. No parlamento espanhol existem vários partidos. E aí, qual é o problema? O problema é que nenhum desse partido consegue maioria. Estão vendo aqui? Dá para ver? Dá, né? Então, olha só. Lá tem 4 grandes partidos. PSOE, PP, Vox e UP. Não sei quais são os nomes. Mas para ele ter maioria, ele precisaria ter 176 cadeiras. 176 cadeiras. Gente, das 176 cadeiras, quem chegou mais perto disso foi o PSOE, 120. Só que qual é o problema? Esses 4 partidos são 4 concepções de governo distintas. Você vai ter, de repente, uma extrema-esquerda, um centro-esquerda, centro-direita e direita, extrema-direita. Então, vai ter que formar uma coisa chamada coalizão. O que é coalizão? Eles vão ter que se somar para tentar alcançar uma maioria. E aí, se eles conseguirem formar uma coalizão, aí sim vai ter eleição do primeiro-ministro. Mas e se os 4 disserem, não, aqui não tem conversa? Tem que fazer o quê? Fazer uma nova eleição. Porque só há formação do governo se conseguir haver essa coalizão. Então, bora supor... aí, por exemplo, esse primeiro aqui, o PCDE, o PSOE, não dá para entender, ele conseguiu 120 cadeiras. Vamos supor que ele conseguiu 120 cadeiras. Ele vai ser aquele que vai conseguir fazer a coalizão? Não, pode ser que não. Pode ser que ele seja de extrema, um partido de extrema esquerda, extrema direita, e os outros 3 sejam de centro. E aí um líder, normalmente tem que aparecer um líder de centro vai dizer, opa, bora juntar aqui nós 3 e formar um governo? Aí junta aqui 88, 52, 35, dá 87 com 88, enfim, dá mais que a maioria, tá? Vai dar dá 80. Gente, não sei, acho que dá. Não estou com cabeça agora para pensar nisso. Então, vai dar 90 com 85, 175. Não vai dar. Eles teriam que se juntar eles 3 e mais um partido nanico aqui para poder formar a maioria. E aí, olha só o que eu quero dizer. No parlamentarismo, gente, a permanência do cargo no parlamentarismo depende da maioria do legislativo. Se ele não formar a maioria, ele perde o cargo. Automaticamente, tá bom? Vai ser dissolvido o governo e vai ser feita uma nova eleição. No presidencialismo, que é o caso do Brasil, em tese, esse cargo de presidente é escolhido autonomamente em relação ao parlamento. Ou seja, a permanência nele, a permanência do presidente, em tese, não depende da maioria do parlamento. De novo, isso em tese, tá bom? Opa. Isso em tese. Tá? Na prática, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque na prática, o Brasil ele enfrenta os dilemas de uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. O que é isso? Para o presidencialismo funcionar, você não precisa depender do legislativo. Essa é a ideia. Você não vai depender do legislativo. Gente, no entanto, isso no Brasil é um pouquinho complexo. Por quê? Porque no Brasil, é verdade, o presidente ele não perde o cargo automaticamente caso ele venha perder a maioria no legislativo.
se o presidente perder a maioria no legislativo, ou seja, ele tinha lá amplo apoio no Congresso. Tinha amplo apoio no Congresso. E aí, por alguma, sei lá, alguma política, decisão dele, sei lá, por algum motivo que seja, ele não conseguiu mais manter o amplo apoio que tinha no Congresso. Não consegue. E aí, ele perde o cargo? Não, não perde. O cargo dele não decorreu da formação do parlamento. Tá sem áudio? Dá para ouvir agora? Tá me ouvindo, gente? Tá ouvindo ou não tá? Voltou? Tá. Então, embora em tese seja assim, na prática não funciona bem assim. Por que não? A Constituição, ela deu muitos poderes para o Congresso. A organização feita pela Constituição, ela deu muitos poderes para o Congresso. E o que aconteceu? É inviável o presidente conseguir governar sem maioria no Congresso. É inviável, se tornou inviável na prática. E aí, qual é o problema disso? O desafio, no caso do Brasil, é formar essa maioria. Por quê? Porque o nosso Congresso é muito pulverizado. A gente tem muito partido no Congresso. Olha só, essa aqui é a composição da Câmara, tá bom? Vou ampliar. Deixa eu dar só um zoom melhor do que, senão vai desregular a minha organização do meu material. Olha só, estão vendo aí a imagem? Dá para ver, dá, né? Olha a quantidade de partido que tem no Congresso, gente. Só dos grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 partidos grandes. E eu estou dizendo para vocês que lá na Espanha, que tinham 4 partidos grandes, eles passaram quase um ano sem governo. Ou seja, um ano com um governo instável, um governo sem apoio. Eles passaram um ano assim. Fazendo, acho que 3 eleições em um ano para ver se eles conseguiam formar a maioria. E, de novo, isso só foi possível depois de alguns processos de coalizões, ou seja, de algumas coalizões. Gente, é inviável formar maioria no Congresso fácil. Por isso, né, o grande partido do Congresso é o chamado Centrão, ou o famoso partido da boquinha, né? É aquele partido que não tem ideologia e que está ali para ver o que é que ele ganha com isso. Existem várias soluções, a gente não vai entrar aqui porque não nos interessa, tá? Uma das soluções necessárias e não muito apoiada pelo Congresso, uma das soluções necessárias é a chamada cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Porque, olha só, além dos 11 grandes, tem os chamados nanicos. O que são nanicos? Partidos com uma representação mínima. Olha só, um deputado, 2 deputados, 3. A ideia é secar esses partidos políticos, deixar eles sem dinheiro para que eles morram, a gente vai dizer assim, eles morram de inanição. Ou vocês se ajeitam e conseguem cargo e conseguem representação popular, ou vocês vão perder apoio, vocês vão perder financiamento e tal. Então, a ideia é essa mesmo, é deixar esses partidos secarem. Para que secar, professor? Porque isso não é antidemocrático? Não. Isso é uma forma de viabilizar o governo. Professor, mas é presidencialista. De novo, no caso do Brasil, um presidencialismo de coalizão, ou seja, se o presidente não conseguir maioria no Congresso, ele não governa. Não governa. Tá? Professor, onde eu consigo ver isso? Gente, existiram 2 presidentes no Brasil que perderam a maioria no Congresso. Collor e Dilma no segundo governo. Qual é a solução dos 2 casos? Impeachment. Quando o presidente não consegue maioria no Congresso, a tendência no Brasil pós-88 é impeachment. Porque simplesmente trava a administração federal. O presidente não consegue organizar orçamento, o presidente não consegue aprovar a emenda, o presidente não consegue aprovar a medida provisória, fica tudo andando lento. A fiscalização sobre ele aumenta, né? Obviamente, quem não tem apoio. Gente, isso tudo é um problemão. O governo atual começou sem maioria no Congresso. E aí, passou um ano de crise, né? Agora
Também não me interessa o custo. Ah, professor, qual foi o custo disso, né? Ou seja, e o Centrão, gente, não me interessa agora o ponto. O ponto é, no Brasil, pós 88, a Constituição caminha para isso. Infelizmente, é esse o ponto. Ok? Claro até aqui, gente? Bora fazer uma pausa que a gente volta para analisar as atribuições do presidente, tá? Uma pausa de 10 minutinhos. Dúvida, gente?